Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 268. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu tenho negócios com Deus. Ah, garoto! Gente, estamos em mais um BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Estamos no mês da reforma e hoje, neste tema, a gente vai falar de fé e trabalho e, é claro, vamos trazer alguns conceitos de Lutero aqui que são importantes nessa discussão. Mas como você pôde ler na descrição, estamos com uma turma aqui muito fera para discutir esse tema, que é a galera da BAM, ok? Business as Mission, negócios como missão. Gente, eu tô com dois feras aqui nesse episódio, então você tem que ouvir porque vai ser algo muito legal. Fora que se vocês gostarem desse episódio, comentarem, divulgarem, eles podem voltar e fazer mais episódios aqui em bibotalk.com. E gente, e essa área de negócios e fé e negócios, trabalho, fé e trabalho, tem muita coisa legal para se discutir. Então, fica aí com esse episódio que eu gravei com o pessoal da BAM, mas antes, os recados paroquiais. Assim que tu queria, xingadinho. Aqui te traigo tu borombom, mamá. E nos recados paroquiais dessa semana eu quero lembrá-los que nós estamos no Spotify. Gente, é muito bom para o Bibotalk, aliás, para todos os produtores de conteúdo, para todos os produtores de podcast. O fato do Spotify ter aberto a porteira foi muito importante. Então o que eu quero pedir para vocês, ouvintes do Bibotalk? Você que ouvia pelo site, você que ouvia pelo YouTube, né? Tem gente que espera o YouTube para ouvir o podcast. Galera, vai lá, baixa o Spotify. Além de você poder ouvir muita música, você pode ouvir o podcast lá pelo Spotify. É só procurar BTcast e Bibotalk que você vai nos achar, ou clica no link que está aqui na descrição desta postagem. Gente, você que já ouve podcast por aplicativos de podcast, eu sei que o Spotify ainda não está tão bom quanto os aplicativos que talvez você use, né? O Castbox, o Podcast Addict, enfim. Ele precisa melhorar algumas coisas, mas eu penso que eles vão trabalhar isso ao longo desse ano. Mas eu queria pedir que você passasse a nos ouvir lá no Spotify. Seria muito legal ver a galera agitando, porque, gente, assim o Spotify vai perceber, tem um movimento aí nesse podcast, desse Bibotalk aí. Vamos colocar a galerinha um pouquinho mais pra vista. Assim a gente pode ser um pouco mais conhecido e mais pessoas conhecerem boa teologia. Então assim o Spotify vai colocando a gente em destaque, vai colocando a gente mais pra cima nos posicionamentos. Então assim, nos ajuda sim você nos ouvir lá no Spotify. Então eu queria pedir esse favor. Lembrando, você que ouvia no site, ouvia no YouTube, pare e baixe o aplicativo do Spotify e comece a nos ouvir por lá. Facinho, moleza, chuchu, beleza. Agora, e você que usa outro app, eu pediria que você fizesse essa força e começasse a nos ouvir lá no Spotify. Principalmente, galera, o episódio que sai da semana. Saiu, por exemplo, esse episódio. Mano, você tá ouvindo na semana de lançamento? Já corre lá no Spotify, aperta um play. Eu vou fazer igual o Rafinha Bastos pediu pro show dele da Netflix. Deixa rodando, meu, vai tomar banho, deixa rodando o episódio, entendeu? Dá play no Bibotalk e deixa rodando, entende? Deixa no desktop, deixa nos celulares da sua casa, pega aí o celular da sua avó, que é um smartphone melhor que o seu muitas vezes, e já deixa rodando lá Bibotalk. Ensine a sua mãe a ouvir o Bibotalk enquanto ela lava a casa, ou enquanto ela está dirigindo, trabalhando em, sei lá, em outra coisa. Enfim, galera, faça isso. Seu pai, a sua mãe, sua tia, espalhe, nos ouça pelo Spotify. Quero lembrar também que nós estamos no Deezer. A galera andou cobrando, pô, vocês só estão falando do Spotify, mas eu ouço vocês já tem um tempo lá pelo Deezer. Galera, é verdade, o Deezer é muito utilizado pelos clientes da TIM. Quem tem o plano da TIM tem acesso ilimitado ao Deezer. Nos procure lá no Deezer. Ah, você não sabia que quem é cliente
cliente TIM tem acesso ilimitado ao Deezer? Tem, você não vai ouvir propaganda. Assim como também no Spotify, você ouve propaganda entre uma música e outra, mas se você é cliente premium, você não ouve propaganda, ok? Então estamos no Deezer também. Se você já nos ouve no Deezer, muito obrigado, valeu mesmo, galera. O importante de tudo, gente, é vocês nos ouvirem e vocês passarem pra frente. Mas a gente tem dado essa ênfase no Spotify porque ele parece ser o aplicativo mais usado do que o Deezer. E a galera estava pedindo para que a gente fosse para o Spotify, então está aí, valorize e é nóis. E quero lembrar que está chegando o BTD de Londrina, galera, dia 27, segundo turno das eleições, eu sei, mas você pode justificar o seu voto lá em Londrina. Vá que vai ser muito especial. Estarei eu, Gutierrez Siqueira e Daniel Coelho falando sobre a glória de Deus. E não deixe para a última hora, você que é de Brasília e região, que nós vamos ter também o BTD em Brasília, dia 24 de novembro. Estarei eu e a turma do Ovelhas Elétricas falando sobre espiritualidade, e os primeiros 200 inscritos vão ganhar pelo menos 2 livros, meus amigos. Então aproveita. Um abraço, gente, e até o próximo BTcast. Não, ouve esse aí, né? Calma, que tem esse ainda, não desliga, vai vir o episódio agora. Rico borombom, mamacita. Muito bem, gente, mais um BTcast e hoje eu tenho aqui convidados bem especiais. Eu estou conhecendo um braço, eu vou dizer assim, uma vertente do reino de Deus, que a gente já ouve falar sobre essa questão de fé, trabalho. Eu não sei falar bonito em inglês, Rodrigo, business and mission, nem sei se eu falei certo, né, o business and mission aqui, acho que eu falei certo, Rodrigo, como é que é? Business as mission, no português, negócios como missão, mas é bem conhecido como BAN também aqui no Brasil. Mais conhecido como BAN. Gente, essa voz é do Rodrigo e ele fez essa ponte com a gente aqui no Bibotalk para falarmos um pouquinho sobre a BAN, ou a BAN. Eu vou falar BAN aqui, vou aportuguesar o negócio, tá? Mas a BAN. E nós temos aqui, Rodrigo, 2 convidados que são realmente aí referência no que diz respeito a... Como é que eu posso me referir a BAN, hein, gente? A esse braço do reino de Deus, a esse setor para-eclesiástico. Estou agora tendo dificuldades em localizar. Olha, Bibo, é um movimento, você pode também chamar negócios como missão, e é um movimento realmente mundial que está acontecendo em todas as partes da igreja, em todos os países. É realmente algo muito especial e global. Jonathan, já que você falou aí, Jonathan, se apresente um pouquinho aí, diga quem você é, só pra gente poder te conhecer um pouquinho melhor. E eu, né, tô chegando na ligação aqui, também não te conheço. Fala um pouquinho pra nós aí quem que é o Jonathan. Bibo, obrigado, é um privilégio a gente estar junto hoje à tarde. Eu sou americano de origem de família, mas cresci toda a minha vida no Brasil. Graças a Deus eu sou mineiro, coração cruzeirense, pão de queijo, realmente coração mineiro. Mas eu cresci aqui no Brasil, filho de missionários, envolvido em missões toda a minha vida e também envolvido em business desde jovem. Business para mim nunca foi um fardo, nunca foi um problema, eu tinha alegria. O primeiro negócio que eu abri, eu acho que eu tinha 17 anos. Caramba! E comecei a exportar artesanato de Minas para fora. E sempre gostei de business, sempre para mim foi um prazer, foi um hobby. E a gente está envolvido em business até hoje, missões, muito trabalho na Igreja Quadrangular, em missões na América Latina, em diferentes países, e hoje eu estou baseado em Miami e São Paulo, com empresa e missões nos 2 lugares. E a gente tem aqui também na conversa o João. E aí, João, tudo bem? Diga pra nós aí quem é você, o que você faz. Seja bem-vindo aqui no Bibotalk. Muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Cara, eu também sou gringo, mas a diferença é que eu não cresci aqui no Brasil. Eu vim com 29 anos de idade, então ninguém tem direito, por favor, de comparar o meu sotaque com o sotaque do Jonathan, que não tem sotaque. O Jonathan não tem, cara. Eu sei que vocês não percebem meu sotaque, eu sei que vocês não estão percebendo. Poderia ser pior, eu poderia falar assim como muitos gringos falam, mas eu vim com 29 anos para cá e eu vim, a forma em que eu conheci ou comecei a elaborar business as mission, negócios como missões, foi diferente do que o Jonathan. Na verdade, a gente chegamos na mesma conclusão, mas por caminhos diferentes. Eu sou líder de uma agência missionária chamada Crossover, ou CCI.
que nós começamos mais do que 30 anos atrás e começamos no Brasil em 96. E depois de 5 anos tentando treinar e enviar brasileiros para países fechados ao evangelho, com pouco sucesso, na verdade, a gente estava enfrentando muitos problemas, começando com a questão financeira. Gente treinada, mas não conseguiu nem sair do Brasil por falta de sustento financeiro. Os que conseguiam sair do país estavam tentando entrar em países que não queriam missionários. E por outras razões também, a gente continuou, a gente voltou vez após vez para business, negócios. Peraí, superar essa barreira é negócio, superar outra é negócios. E aos poucos a gente foi entendendo que nós temos bastante apoio bíblico para esse modelo que a gente chama de negócios como missões. Inclusive, não estou corrigindo você, mas eu vou usar a palavra que você usou no início de para-eclesiástica. A gente diria que o business as mission não é para-eclesiástica, porque a gente não faz distinção entre atividades seculares e atividades sagradas. Para nós, no entendimento da Bíblia e na tradição da Reforma, nós entendemos que tudo que a gente faz, com exceção de poucas coisas ilícitas, mas quase qualquer atividade, qualquer profissão, a gente faz para a honra e glória de Deus. Isso é sagrado, isso é um serviço, é um ministério ao mundo. Rodrigo, fala quem é você aí também, né? Eu sei que você quer ficar quieto aqui na gravação, ficar só de orelha, mas fala quem é você, como é que você também se envolveu com a BAM e tudo mais. Fala um pouquinho pra nós aí. Eu sou o Rodrigo Oliveira, sou da cidade de Campinas, sou pastor da Igreja do Nazareno aqui na cidade. Faço parte do conselho do grupo M2 e esse tema é um tema que eu venho buscado e sou pensativo já há muitos anos já, Bibo. É um tema assim que quando eu estava na faculdade fazendo engenharia, eu pensava como que eu poderia ser produtivo para o reino através da minha profissão e eu não conseguia ver e enxergar, e até algumas pessoas me questionavam, falando, pô, mas você vai fazer engenharia e o reino, como que fica? E um dia, estudando um pouco de teologia aplicada, estudando algumas pessoas, eu comecei a perceber que todas as profissões nós poderíamos levar o reino e estar trabalhando para o reino, né? E o meu amigo Wesley, de Maringá, ele foi para uma conferência de Business as Mission na Filadélfia e ele trouxe a questão do Business as Mission pra gente numa reunião e eu fiquei encantado pela visão e aí a gente começou a caminhar mais perto do Business as Mission global e agora o Business as Mission Brasil. Hey, man! Gente, de vocês aí, João e Jonathan, quem se envolveu primeiro com a BAM? Eu acho que foi o João. A minha teoria é que talvez seja isso mesmo. Em 2001, isso podemos falar sobre a história de BAM, negócios como missões aqui no Brasil. Em 2001, no Congresso Brasileiro de Missões, que acontece de 3 em 3 anos, é o congresso mais importante no Brasil em termos de congressos missionários. E alguém falou, podemos ter um sueco chamado Mats Tunahag, podemos deixar ele falar um pouquinho sobre Business as Mission? E basicamente a reação foi, mas só que é um congresso sobre missões, não sobre business. Mas tudo bem, dá uma chance, vocês vão entender. E deram 10 minutos para o Mats falar. Quando o Mats falou, eu tava lá ouvindo, eu comecei os meus olhos me ajudam com a palavra portuguesa que nunca acerto, quando os olhos ficam bem grandes, arregalaram, acho que talvez algo mais ou menos assim. Eu falei, é isso que eu tava tentando descobrir. Eu tinha as peças no meu cérebro, mas eu não tava conseguindo ajuntar as peças. Então, em 2001, eu acho que literalmente foi a primeira vez no solo brasileiro, porque na verdade também no mundo, em termos de metodologia, se a gente puder falar assim, um modelo para alcançar o mundo, foi o final da década de 90 que surgiu essa nomenclatura Business as Mission, e 2001 no Brasil. Convidamos o Mats, o sueco, de volta em 2002, e todo ano em vários lugares, várias formatos diferentes, a nossa organização e outras promoveram essa visão de Business as Mission. Então acho que foi 18 anos atrás, mais ou menos. O Bibo, agora é muito importante lembrar que essa nomenclatura talvez é um pouco nova,
usada para descrever alguns pontos, mas por princípio e por verdade, ela é bíblica. Paulo era fazedor de tendas, líderes na Bíblia, né, em todo o Velho Testamento, a maioria deles eram ou pastores de gado, tinham rebanho, eram fazendeiros, eram políticos. Então você tem uma série, a mulher em Provérbios 31, né, que eu costumo dizer que se fosse o homem virtuoso, a gente ia falar muito mais de Provérbios 31, né, mas graças a Deus é a mulher virtuosa, mas ela era uma empresária, ela tinha business, ela tinha funcionários, ela comprava, vendia, tinha lucro, e tudo que ela fazia, a Bíblia demonstra de uma forma integrada. Tudo aquilo fazia bem ao próximo e glorificava a Deus. Então a Bíblia está repleta de frente a trás, né, de Gênesis a Apocalipse, ela está cheia de exemplos de Bema. Então o nome é um pouco novo, mas na realidade a verdade é eterna. Essa ideia do negócios como missão, então, como você está vendo, como você falou, vem pela Bíblia. Eu li alguma coisa recentemente sobre Lutero, né? A ideia de vocação em Lutero, que com a sua profissão, Deus age, né? Ou seja, por exemplo, o Rodrigo engenheiro, né? Ou seja, o trabalho do Rodrigo como engenheiro é uma máscara de Deus. Eu achei muito legal essa expressão de Lutero. Então, tipo, o lavrador ao padeiro, né? O pão que chega na minha mesa é toda uma ação de Deus. Que as pessoas não têm, né, essa consciência muitas vezes. As pessoas fazem essa dicotomia de secular e profano. Eu venho do movimento pentecostal e pertenço ainda ao movimento, e é muito comum a gente ter irmãos que são, às vezes, empresários ou trabalham numa empresa, e eles são presbíteros ou dirigem um círculo de oração. E era muito comum eu ouvir desses irmãos: não, o meu trabalho secular, eu sou gerente de negócios na Chevrolet, mas o meu trabalho para Deus, eu sou presbítero, eu dirijo aquela casa de oração ali. Então, era muito comum, e ainda é hoje, né? Eu não faço nada para Deus, eu sou uma dona de casa, cuido de 3 filhos. Quem começou com essa ideia, né? Como a gente viu, isso é bíblico, isso temos bons exemplos na Reforma Protestante, mas agora da modernidade, quem começou com esse negócio de negócios são missões também? Quem é que trouxe e começou a tornar mais evidente essa questão para nós? Eu ia falar justamente por causa é uma pergunta que tem a ver com o movimento de Lausanne, na verdade. Olha aí. Quando eu mencionei o Mats e falei de 2001, 2002, na verdade, o que estava acontecendo globalmente naquele momento? Começou a pipocar essa frase, business as mission. Como o Jonathan bem falou, muitas pessoas estavam fazendo isso intuitivamente, porque parecia, por alguma razão, parecia mais natural para eles. Eles não tiveram essas restrições de doutrina ou de dicotomia falsa entre sagrado e secular, ou clérigos e leigos. Mas, em termos de uma intencionalidade, começou, digamos, explodiu ou apareceu na cena em 2004, no Fórum de Lausanne, na Tailândia. 2004 foi o 30º aniversário do movimento de Lausanne, que começou em 74, debaixo da liderança do Billy Graham e John Stott, e tivemos um grupo de trabalho em 2004 no fórum na Tailândia chamado Business as Mission. Então foi mais ou menos assim que a coisa começou a decolar. E só adicionaria isso, Bibo, excelente, João, é isso mesmo. E só adicionaria que a gente às vezes enxerga isso de um ponto de vista um pouco mais ocidental e de um ponto de vista um pouco mais, eu vou chamar de luxuosa, privilegiada. Em muitos países do mundo, as pessoas, os líderes, né, da igreja não têm o privilégio de serem o que nós chamamos, né, tempo integral. Eles não têm esse luxo, eles não têm esse privilégio, eles são obrigados por necessidade, por lei, né? Não existe essa profissão, e a igreja ela vive de uma forma completamente diferente, né, do nosso privilégio brasileiro, nessa igreja próspera e abundante no Brasil, que permite um pastor ser tempo integral. Mas em muitos países do mundo, eles achariam estranho a gente estar descrevendo, né, quando é que a gente entendeu que o trabalho também tem a ver com o ministério, porque eles na realidade sempre trabalharam e nunca nem pensaram no privilégio de ser tempo integral, né? É muito interessante essa perspectiva ocidental que a gente tem. Hey man!
tem um termo que o pessoal usa, não sei se vocês concordam, né? Que é bivocacionado. Não sei como é que vocês lidam com esse termo. Ou se vocês já ouviram essa expressão e tal. O que vocês acham? Eu acho que no ponto bivocacionado, hoje a gente não seria um ponto... Acho que a gente poderia mudar, porque nós só temos uma vocação, né? Que é levar o reino. Então o nosso trabalho, tudo que nós fazemos e viver com a igreja é uma vocação só. A nossa primeira vocação é levar o reino. E nós levamos o reino em cima de tudo que nós fazemos, dentro de tudo que nós fazemos. Rodrigo, o que você está lembrando, eu imagino, é Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, mas vamos focar no versículo 12, que fala, Deus fez todo aquele trabalho, essa passagem, por sinal, tem muito a ver com a reforma também. A passagem onde Deus, ele planeja, ele cria, ele predestina, ele elege pessoas. Por quê? Qual é a razão de escolher cada um de nós? Ou chamar alguém para fazer parte da sua família? Para que nós sejamos para o louvor da sua glória. E aqui Deus está identificando nossa única e principal vocação, que nós somos adoradores. Então a gente tende a dizer que nós somos univocacionais, adoradores, mas nós podemos ser bi ou tri ou mais ocupacionais. Então essa ideia seria, eu tenho uma ocupação profissional, mas eu também tenho ocupações na igreja, ou ocupações no reino de Deus de forma geral. Cara, muito bom, muito bom. Deixa eu só processar a informação aqui. Muito legal. Uma única vocação, ótimo, perfeito, mas posso ter variadas vocações. Ocupações. Ocupações. O que eu falei? Você quis dizer o certo. Calma, gente, eu acabei de almoçar, tá? Os neurônios estão lá na barriga, calma. Não, e eu só mencionaria que Lutero, ele brigava com isso, é tão precioso, né? As pessoas que estudam, né, Lutero, e a forma como ele via vocação, a forma como ele via a integração de toda a nossa vida, né, que é para a glória de Deus, né, indo para 1 Coríntios 10, tudo que nós façamos, né, comendo ou bebendo, é tudo para a glória dele. Lutero às vezes falava, né, do milkmaid, né, da ordenhadora da vaca, dizendo que o que ela fazia era algo de Deus, ela estava sendo usada por Deus para colocar leite na mesa para ele e para seus filhos, e que o que a pessoa fazia ao ordenhar a vaca não era menos importante do que ele fazia no púlpito. E isso mexe com a cabeça da gente, né, quando a gente entende que realmente os chamados, não existem chamados superiores e inferiores, assim como exatamente João disse agora, né? Nós temos um foco, e é ele, e é dele, e tudo para ele. E é uma pena, porque eu estudei um pouco sobre isso, né? Quando que na igreja o bispo passou a ter esse caráter mais elevado? Porque se tu olha para o Novo Testamento, já tá muito claro lá, todo mundo é sacerdote, todos são profetas, então não tem distinção. E se Paulo mandava uma carta, ou Pedro mandava uma carta para uma igreja, tinha as mais variadas ocupações ali. Então, não, e você é um profeta, você é uma sacerdotisa, você é um sacerdote, e é muito interessante que ao longo da história da igreja, né, o bispo, o pastor vai ganhando, né, depois o padre vai ganhando esse caráter sagrado, aquilo daí começa bem a divisão do sagrado e profano, né, aquilo que está fora do templo e consequentemente não é para Deus. E, aí Lutero vem dizer, não, gente, esse negócio de vocação, de chamado, não é só pros bispos, pros monges, é para todos nós, né, porque Deus atua em todas as áreas da nossa vida e tal. E é uma pena que a gente, mesmo Lutero tendo resgatado, aqui no Ocidente, pelo menos, a gente foi perdendo de novo essa questão do sacerdócio real de todos os crentes, né? É uma pena. João, eu acho que nós precisamos contratar o Bibo para trabalhar com a gente. Ele tá já pregando. Com certeza. Aleluia. E também as observações e as perguntas são excelentes. Quando você fez a pergunta, quando foi que o bispo, infelizmente, nós temos uma resposta. No ano 96, depois de Cristo, e no ano 112, também, de novo, 2 bispos na igreja primitiva começaram a usar uma linguagem onde eles mesmos criaram uma classe eclesiástica. Em 96, não foi intencional. Ele estava buscando uma forma de falar
falar sobre a diferença entre pessoas que trabalhavam, agora vamos usar nossas aspas, de tempo integral no reino de Deus e os leigos. E ele não foi maldade, não foi arrogância, mas ele infelizmente criou essa separação. Depois foi reforçado em 112, onde o bispo falou que você precisa tratar o bispo como se ele fosse Jesus Cristo mesmo. E a partir daquele momento, a gente entende, Jesus habita em nós, ok, legal, mas ele estava pegando para ele estava querendo conter e segurar poder eclesiástico. E infelizmente o que ele fez foi exatamente, Jesus faleceu, ok, 70 anos antes, graças a Deus também ressuscitou 70 anos antes, e Jesus deixou um legado, uma visão para a igreja de, como já foi falado, o sacerdócio de todos os santos e o fato de tudo ser sagrado para nós, e uma visão de todos nós podemos engajar no trabalho de Deus em todas as áreas de vida para dar glória a Deus. E mal durou 70 anos e já a igreja começou a se desviar e voltar para caminhos, na verdade, do Antigo Testamento e não o que Jesus passou para ela. Gente, essa questão de fé e trabalho, né? Como que a gente integra fé e trabalho? E aí eu quero botar uma dificuldade na minha pergunta. Como integrar fé e trabalho numa segunda-feira, sendo que eu odeio o meu chefe? Trazendo um pouco... Excelente pergunta, Bibo, e é por aí mesmo, essa é a conversa, quer dizer, só fazendo o elo, né, entre o tema anterior e esse, se nós entendemos que toda a minha vida pertence a ele e é para ele, então a minha segunda-feira também é santa, a quarta é santa, a sexta-feira também é santa, né? Toda a semana é preciosa para Deus e cada dia é um privilégio, né, viver e servi-lo. Mas é isso mesmo, o nosso trabalho, e a gente começa a entender que a origem e a discussão do trabalho em si, ela é intrinsecamente uma coisa muito preciosa biblicamente. Isso também faz parte, né, de toda a descoberta da reforma. Mas quem estabeleceu o trabalho foi Deus. Nós somos resultados da primeira semana de trabalho. Ele trabalhou 6 dias e o 7º descansou, e ele olhou para o trabalho dele, né, e ele disse, puxa, que coisa boa. E nós éramos o fruto, né, daqueles 6 dias. E eu costumo dizer que Deus poderia muito bem ter feito 1 dia de trabalho e 6 de descanso. Mas não. Gênesis 1 nós temos 6 dias de trabalho e todo esse processo, né, do trabalho, do fruto, a produtividade e depois as palavras, né, de Deus para Adão e Eva sobre o jardim, de cuidar, dominar, administrar, multiplicar, né, todo esse processo nos dá um valor bíblico muito precioso para o trabalho. Então, quando eu chego segunda-feira e eu não gosto do meu chefe, eu realmente preciso parar, orar e perguntar a Deus, né, como é que eu vou ser, na segunda-feira, um missionário dentro dessa empresa. E eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é necessário, é muito necessário. Não é muito diferente de um pastor. O pastor sabe que ele vai ter que sofrer, entre aspas, emocionalmente, por exemplo, para servir pessoas, para ministrar, para mudar vidas. Então a gente chega no nosso trabalho segundo com essa mesma mentalidade. Eu sou o ministro do evangelho aqui. Quais são as necessidades? Qual é a minha missão hoje? O que é que Deus quer que eu faça? Como é que a gente faz as pessoas entenderem, sempre porque, assim, eu já tive um trabalho que eu não gostava. Realmente é difícil. Dizem até que, né, que o índice de suicídio era muito alto, né, nos domingos à noite, até por isso até que nas televisões se passava muito programa de humor, domingo à noite e tal. Não sei se isso é realidade hoje em dia. Mas na época do Sai de Baixo, eu lembro que saiu uma reportagem sobre isso. Mas como é que a gente pode, né, fazer as pessoas descobrirem isso, sabe? Cara, entende que mesmo que tu não goste do teu chefe ou teu trabalho, por enquanto seja um trabalho que você tá fazendo mais pra pagar as suas contas, né? Você tá sendo Uber aí porque você precisa pagar a luz e tal. Mas, cara, você pode ser um Uber pra glória de Deus, né? Como é que a gente poderia fazer as pessoas... Porque até agora, não sei aqui se eu vou viajar na minha pergunta, mas se eu viajar também, vocês me corrigem. Eu lembro disso, que a própria origem da palavra trabalho, se não me engano, tá ligada a uma coisa ruim, não tá? Do tripalium. Não sei se isso é verdadeiro ou se eu caí em conto de internet.
E aí as pessoas parecem que sempre associaram já o trabalho a uma coisa, um sacrifício, a um resultado do pecado, né? Já ouvi até crente falar isso, não, porque o trabalho mesmo começou depois da queda, que o ser humano teve que, né, cultivar a própria terra e se esforçar para ter o próprio alimento, aquela coisa toda, que antes ele devia ser frugal, né? Só comia a fruta que tinha no paraíso, né? Então, como é que a gente pode... Na verdade, são duas perguntas bem diferentes. Agora eu vi que eu tô embananando aqui, mas a primeira pergunta seria essa, né? Tipo, como fazer as pessoas entenderem que não, cara, o trabalho não é esse 3 pau, esse instrumento de tortura para subjugar animal, mas ele pode ser uma missão, né? E ele é uma missão. Eu posso usar uma palavra revolucionária e assim, né? Uma grande revelação é a palavra discipular. Tá no Novo Testamento todinho, né? Jesus fazia discípulos. Não tem nada mais importante do que eu aprender a viver dessa forma e discipular pessoas ao meu redor. Claro, quando nós temos um microfone, um púlpito, também ensinamos isso de forma pública, se temos esse privilégio, mas se eu aprender a viver dessa forma e eu ensinar e compartilhar isso com as pessoas que estão ao meu redor e caminhando comigo, né, na palavra, na igreja, discipulando, né, eu espero que eu esteja formando discípulos, formando mais seguidores do Rei, nós formaremos seguidores saudáveis, né, seguidores que o servem de segunda a sexta também, né, e esse é o nosso privilégio. E a minha palavra seria a palavra hebraica Havodah. Essa palavra é uma palavra de volta 3, 4 mil anos atrás, mas é uma palavra que em uma única palavra você tem o significado de serviço, trabalho e adoração. Como é que é a palavra? É Havodah. A gente translitera A-V-O-D-A-H. Às vezes começa com H na frente também, mas é uma mistura de com H sem H, é aspirado, então é Havodah. E a palavra representa a integridade, a totalidade dessa única vocação que nós falamos com ocupações. Nós podemos trabalhar, nós podemos servir, e isso também serve como adoração. É tudo em um pacote só. A gente poderia falar numa teologia do trabalho? É isso mesmo. Essa é uma terminologia que está crescendo muito ao redor do mundo. É justamente o entendimento bíblico e teológico do trabalho. É isso mesmo. E se eu puder só usar o finalzinho, né, de novamente referência a 1 Coríntios 10, mas Paulo ele diz, olha, eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Quer dizer, ele justamente fala sobre em tudo o que fazemos, nós trazemos glória a um só, ao Rei, e eu não trabalho para o meu próprio bem, mas para o bem de muitos. E ainda ele termina, né? Para que sejam salvos. Então a própria palavra de Deus ela é muito clara, mas infelizmente nós temos a tendência, né, de colocar as nossas tradições culturais por cima, né? Da verdade da palavra, infelizmente. Eu passei muito assim de acordar numa segunda-feira de manhã, olhar pro teto e pensar em trabalhar, e aquilo pra mim era um fardo, né? Porque eu olhava no domingo, passava o sábado e o domingo na igreja, e na segunda-feira eu tinha que deixar tudo aquilo, e parecia que eu deixava as coisas do reino e ia pro trabalho, como se o trabalho fosse algo só pra mim subsistir, pra mim sobreviver, comprar o meu mantimento, e isso pra mim era muito pesado. Só que eu acho que a intencionalidade que nós fazemos é o que muda isso. Quando nós entendemos que nós fazemos o reino onde nós trabalhamos, aonde nós estamos, através da qualidade que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu, que a gente desenvolve dentro do nosso trabalho, isso faz total diferença, porque ali nós conseguimos impactar pessoas, impactar a sociedade através dos negócios, do que nós fazemos, e de uma forma muito simples, que a gente faz com facilidade. Se você imaginar que você é bom de projetos, se imaginar que você é bom em administração, o quanto você pode trazer para a sociedade, o ganho para uma sociedade, isso você está levando o reino, e não só isso, quantas pessoas à sua volta você pode impactar através da sua vida. Você passa 8 horas do dia ao lado de pessoas que não conhecem a Cristo, e elas vão olhar para você e ver que você tem algo diferente, que você é diferente. Então essa intencionalidade do que, como nós fazemos e como nós vivemos para o nosso trabalho faz total diferença. Entendemos que nós estamos fazendo e no trabalhar, nós fazemos negócio, um dom que Deus nos deu para nós
impactarmos por onde nós passamos. Então, pegando a frase que o Jonathan usou de Paulo, na verdade, pensando no bem de muitos, nós temos essa expressão ao longo da história, mas mais comum, um pouquinho depois da Reforma, a gente começa a encontrar a frase, se eu não me engano, foi mais ou menos no 17º século, ou 18º, mas com Adam Smith, quando ele começa, no livro dele, As Riquezas das Nações, ou A Riqueza das Nações, ele começa a falar sobre o bem comum. Qual é o benefício de business, negócios? Porque nós temos condições de fazer bem por todo mundo. É uma manifestação da graça comum, ou a graça de Deus manifesta para toda a criação, e é manifesta através de negócios. Nós temos dentro do Business as Mission, negócios como missão, nós falamos muito de 4 retornos no nosso investimento, ou você pode pensar em 4 transformações. Pensando no bem comum, o que é que business pode fazer? Pode trazer um retorno, uma transformação espiritual, porque nosso objetivo é ver pessoas salvas, pessoas na família de Deus, pelo bem eterno delas e para a honra e glória de Deus. Mas também nós podemos ver uma transformação econômica, financeira. Nós queremos ver pessoas prosperando nesse sentido também, e business faz isso. Nós também queremos ver uma transformação social. Até a doutrina da vocação desenvolvida pelo Lutero também não é muito aparente às vezes, mas isso, ele levou o assunto para questões sociais também. E, por final, você tem uma transformação. Hoje em dia é muito importante falar sobre transformação ou sobre sustentabilidade em questões ambientais, do meio ambiente, ecológico, etc. Então nós temos, pensando no bem comum, negócios como missão, traz transformações espirituais, transformações econômicas, transformações sociais e transformações ecológicas, ou benefícios nessas 4 áreas. Hey, man! Ô João, a gente falou ali antes, né, sobre a questão do funcionário desmotivado com o seu trabalho, né? E aí a gente trouxe alguma palavra aqui para quem sabe animar você ouvinte que vai trabalhar meio assim desmotivado, mas quem sabe encarar esse trabalho como uma maneira de glorificar Deus e como um campo missionário. Agora, João ou Jonathan, né, pro empresário que está nos ouvindo, né, esse empresário, qual seria a teologia do negócios como missão para o empresário, para aquele que lidera, aquele que tem um negócio? Claro que a gente não tem como falar tudo aqui, mas qual dica ou qual a teologia vocês falariam para o empresário? Ok, a gente já deu uma motivada no funcionário dele, que tá meio desmotivado com as coisas. Mas e pro empresário que nos ouve? Onde é que entra o Business as Mission? Jonathan, eu acho que tá com você, porque meus negócios são pequenos e seus são grandes. Não fala isso. Olha, eu começaria novamente, né, de uma postura bíblica para depois falar um pouco sobre um lado prático, mas eu começaria da perspectiva bíblica da mordomia. Se a gente entende que toda a nossa vida, né, pertence a Ele, é para Ele, é por Ele, portanto, o meu trabalho, a gente começa a falar de trabalho e fé, a gente também depois começa a falar sobre trabalho e missão. Então, eu pertenço, eu estou me alinhando, eu alinho a minha vida, eu alinho todos os meus recursos, as minhas habilidades, o meu trabalho e a minha empresa, eu vou alinhá-lo com propósitos do rei, com os desejos e a missão do rei. Então, dentro dessa perspectiva, primeiro, teologicamente, a gente entende que a empresa é dele. Inclusive, você imagina, Bibo, que é uma conversa muito boa, eu tenho uma empresa de RH, é muito gostoso a gente falar sobre as implicações do que estamos falando para o RH. Quer dizer, os recursos humanos dentro de uma empresa, né, de um ponto de vista bíblico, se eu estou lidando e tratando e servindo a pessoas, como é que esse RH deve ser diferente? E daqui a algumas semanas lá em Maringá, a gente vai estar num evento que a gente vai estar falando sobre esses temas. Mas você está certíssimo. É o trabalho, é a minha família, são todos os meus recursos, todas as minhas habilidades e uma empresa, uma iniciativa, um empreendedorismo. E um lado prático que a gente costuma falar, que é muito importante, o João Mordomo começou com isso há uns minutos atrás, ele começou a mencionar essa necessidade
necessidade que existe com o empreendedorismo e com a empresa. A gente entra em lugares no mundo que uma pessoa que chega lá e diz assim, olha, eu vim aqui, eu trouxe um microfone, um som, e eu quero colocar um caixote na praça e falar de Jesus. Essa pessoa vai ser expulsa do país, né? Eles não estão felizes em receber essa pessoa, mas, no entanto, se uma pessoa chega com uma empresa, com negócios, dando emprego, servindo, como o João falou agora, o bem comum daquela nação, eu estou gerando riqueza, eu estou gerando emprego, meu Deus do céu, os países do mundo estão de braços abertos, né, para receber pessoas que vêm trazer o bem comum que o João estava descrevendo agora. Mas você está certíssimo, a empresa, o empreendedor, a gente vai muito para Cuba, isso até em Cuba é algo muito interessante. Os jovens, e isso a gente nem está entrando ainda, Bibo, para falar, mas o jovem hoje, ele quer muito, a nível global, principalmente em contextos urbanos da cidade. Ele gosta de business, ele quer falar de empreendimento, ele quer falar sobre abrir business, ele quer falar de startups, ele quer falar de incubadora, ele quer falar de aceleradora. Tudo isso é um linguajar e algo que business está se tornando realmente uma língua franca mundial. E já falei demais. Fala aí, João, um pouquinho. Não, tá muito bom, muito bom. Concordo. Sempre aprendo com você, Jonathan. E você fala com paixão, cara. Então você pode falar. Mas já que você parou de falar, eu vou falar. Você traçou algo aqui fantástico, fantástico. Pelo menos em algum momento vamos falar sobre a diferença entre ser, por exemplo, um empresário que tem uma empresa, é uma coisa. Empresário que tem uma empresa do reino já é outra coisa. Não é um empresário que só quer ganhar dinheiro para pagar as contas. Um empresário que entende a questão de mordomia que Jonathan falou, que essa empresa não é dele, é de Deus, então tem que ser mordomo da empresa para trazer benefícios para a sociedade, em todos os sentidos. Mas tem um outro passo, me perdoe se alguns não concordariam que é um passo, mas eu acho que pelo menos uma palavra-chave é intencionalidade no que diz respeito à missão de Deus. E o outro passo seria, minha empresa do reino agora não é vagamente do reino, mas é intencionalmente uma empresa missionária. A minha empresa, que é de Deus, existe para levar o evangelho para os confins da terra, naqueles países que não querem missionários, mas com muita alegria vão aceitar um empresário, vão aceitar uma empreendedora, vão aceitar uma empresa. Então, quando a gente fala business as mission, negócios como missão, estamos linkando as atividades empresariais, pode ser as atividades em si, pode ser as pessoas, pode ser as próprias empresas que se tornem, podemos legitimamente falar, agências missionárias. A empresa se torna uma agência missionária que entra nesses países e traz esses vários tipos de benefício. E negócios como missão faz isso em lugares que você não pode, às vezes, nem entrar com ONG, muito menos com um missionário convencional. Tem algum case que vocês possam compartilhar? Nós temos muitos, mas acho que tá na vez do Jonathan falar. São muito cordiais. Olha, eu vou mencionar um case tão gostoso e recente, e eu falei de Cuba, e aí uma pessoa muito preciosa, é um case bem simples, mas eu espero que a pessoa possa entender, e é um retrato simples, novamente, do que a gente está falando, mas um pastor em Cuba, o pastor Antônio, nós fizemos um treinamento lá para jovens de empreendedorismo, de uma perspectiva bíblica, e foi muito, muito, muito especial, e esse líder levou 2 jovens para o treinamento, mas ele ficou lá atrás na sala ouvindo, e aí no final de tudo ele chegou para mim e disse assim: Jonathan, será que eu posso usar, eu tinha uma sapataria, mas eu fechei a sapataria porque eu pensei que eu tinha que ser pastor em tempo integral, então eu fechei a minha sapataria, será que eu posso reabrir? E eu incentivei ele, disse pro pastor Antônio: olha, vai fundo, que joia, você gosta de fazer? Ele disse: eu gosto, eu sei consertar todo tipo de sapato. Eu falei: então Deus te deu essa habilidade, vai lá. E animei ele. Dali a uns 2 meses, 3 meses eu voltei para Cuba e ele encontrou comigo e olha, Bibo, é emocionante, né, você ouvir alguém chegar pra gente, né, quase um homem adulto, quase com lágrimas, né, o olho vermelho, descrevendo o que estava acontecendo. Ele abriu aquela pequenina empresa, né, e ele começou a ter um outro tipo de interação com o bairro. Olha só. E as pessoas começaram a vir, trazer o sapato para ser consertado, e ele disse para mim: Jonathan, é
engraçado, o pessoal traz o sapato, mas eles ficam lá 1 hora, 1 hora e meia, conversando, compartilhando o problema, aí a gente termina orando, e eu falo de Deus para elas, e tá sendo uma coisa incrível. E o que é mais incrível é que a minha esposa tá feliz porque eu tô ganhando um dinheirinho agora. E olha, Bibo, é muito especial quando as pessoas descobrem que na realidade, na Bíblia, nós temos liberdade, porque infelizmente a gente tende a se constranger, né? A gente tende a se limitar, mas a Bíblia, e quando a gente entende os princípios bíblicos, eles nos trazem liberdade, onde podemos empreender, podemos servir, podemos multiplicar, crescer, prosperar, lucrar, e tudo isso pode fazer uma diferença aqui e pode fazer uma diferença no Oriente Médio, pode fazer uma diferença no Egito, pode fazer uma diferença num país que carece, né, da presença de Deus também, que aí a gente chega novamente, como o João falou, e nós podemos ter uma empresa que se torna realmente um instrumento de Deus para a sua missão. O nicho de missão empresarial, que é uma outra forma, às vezes, de falar de negócios como missão, tende a ser pequenas e médias empresas. Então, o Jonathan acabou de compartilhar um exemplo, um case legal sobre uma empresa pequena, mas a gente também pode falar de empresas maiores. Eu acho que seria bom falar sobre duas, bem rápido. Uma que é a área de tecnologia, que tem a ver com processamento de dados. Então, você tem uma empresa e você lida com muitos dados, às vezes é informação física, em papel mesmo, ou às vezes é digital, mas é uma bagunça. Então, existe uma empresa de negócios como missão que tem 700 funcionários na Índia e, Nepal e 300 na Índia. 1000 total, 700 no Nepal, 300 na Índia. É uma empresa que, se você for para o site deles, você não vai ver que é uma empresa de missão empresarial, de business as mission, mas você vai ver que é uma empresa boa com clientes tipo Microsoft, tipo Expensify e outras empresas gigantescas. Depois você vai ver todos esses princípios que a gente falou em ação, a forma em que eles tratam os funcionários, os benefícios que eles dão para os funcionários, e você também pode encontrar uma igreja ou várias igrejas sendo plantadas, mas não fora da empresa, dentro da empresa. A empresa em si se torna a plantadora de igrejas e o lugar onde as pessoas podem se encontrar para fazer, ou melhor, para ser igreja. E essa é uma empresa grande, não é uma empresa pequena ou média, já está indo na direção de ser grande mesmo. Um outro exemplo que eu quero dar que não tem a ver com tecnologia, porque na verdade tem a ver, mas é biociências, não é TI, por exemplo. A gente tende a pensar startup, tem que ser algo digital, tem que ser aplicativo, mas não precisa. Nós temos padarias e confeitarias em Curitiba que são business as mission. Tem várias outras opções. Uma outra na área de biociências que é uma empresa que eu tenho um envolvimento, que eu tinha. Ela passou por vários pivots, ou seja, mudou de direção e produtos. Foi uma experiência onde nós tivemos investimentos da fundação do Bill Gates para desenvolver tecnologia. A tecnologia, os cientistas de Stanford University, Texas A&M University, que são duas das melhores, mais importantes dos Estados Unidos. Milhões de dólares sendo investidos para desenvolver tecnologia. A Organização Mundial de Saúde falou, essa tecnologia é breakthrough, é radical, vai mudar tudo. Então, todo mundo feliz, investindo muito dinheiro, sabendo que vai dar certo, e sabe? Não deu certo. Depois de quase 7 anos sólidos, mas o que aconteceu no processo? Por causa do outsourcing que foi feito, onde tivemos que fazer experiências... Terceirização? Isso, mas experimentação científica, desculpe, eu perdi a palavra em português. Nós tivemos que fazer isso, terceirização para Vietnã, para Peru, até nos Estados Unidos. E o que acontece nesse processo? Uma budista acaba conhecendo Jesus. Olha só. Depois você tem pessoas tipo Oriente Médio. Nós tivemos que... Os outros mais feras da nossa equipe, eu não tive o privilégio que eu vou falar agora, mas que foram lá para falar com sheiks multibilionários com fundos de investimento, e nesse processo eles conseguem de forma muito natural falar de Jesus. Inclusive, uma vez, o sheik pediu para meu colega falar sobre Jesus. Olha Você só. é cristão, né? Sou. Mas eu não entendo esse negócio de cristianismo. Fala para mim sobre Jesus. Assim, direto. E outra coisa,
coisa. Quando foi decidido que tínhamos que basicamente fechar as portas dessa empresa, e o CEO, que é meu colega, foi falar com os fundos que investiram alguns milhões de dólares e falou, olha, a ciência, nós esgotamos todas as possibilidades, tudo indica que por motivos imprevisíveis não vai dar certo mais. E esses fundos, eles têm cientistas também, eles falaram, nossos cientistas concordam com você, mas sabe, próximo projeto que vocês pegam, nós queremos saber, porque talvez a gente queira investir nesse próximo projeto também. Nós gostamos tanto de vocês. Olha só. A experiência foi tão boa, vocês são diferentes, nós confiamos em vocês e queremos trabalhar de novo com vocês. E tipo, tá bom, mas você acabou de perder 5 milhões de dólares? Não faz mal, a gente gosta de vocês, nós temos mais dinheiro. Que da hora, meu, que da hora. Será que eles não querem investir em podcast aí? Por que não? No Brasil tem fundo de investimento agora, tem fundo de investimento em empresas assim, missionárias. Hey, man! Só ia mencionar pra gente, né, que daqui a poucas semanas, de 1 a 4 de novembro, em Maringá, na universidade, na Unicesumar, nós vamos estar juntos por 3 dias com alguns desses líderes sobre os quais falamos aqui. Olha aí. E outros mais. O Sandro Gonzalez, que foi eleito o melhor CEO do Brasil pela revista Você e tem sido, né, uma das melhores empresas de se trabalhar pelas revistas brasileiras empresariais, vai estar lá com a gente, e outros mais. Então seria um privilégio, seria uma oportunidade, né, de vocês estarem com a gente. Por favor, venham estar conosco 1 a 4 de novembro em Maringá. 1 a 4 de novembro em Maringá. Tem algum site, como é que a galera se faz a inscrição aí? Como é que é? Isso. BAM Brasil, BAM Brasil.org.br. Vocês dois, João e Jonathan, vocês serão palestrantes também no congresso? Sim, a gente vai estar lá e olha, as pessoas que vêm, Bibo, realmente vão nos providenciar, né? Vamos falar de startup, vamos falar de incubadora, vamos falar de sermos melhores CEOs, vamos ter 3 dias inesquecíveis. Então, se a pessoa tem qualquer interesse nessa área, pensa e traga, por favor, jovens também, né? Nós, jovens empresários, jovens profissionais, essa é uma discussão que faz toda a diferença, ela muda o futuro de um jovem profissional. Entender essas perspectivas bíblicas, né? De repente, esse jovem profissional tem toda uma liberdade que ela não sabia que existia. E pastores também, missionários também. O problema é que o pastor vai embora triste, porque ele vai perceber que ele não é a pessoa mais importante no reino de Deus. Ele vai perceber que a função dele é diferente, mas não a importância. Eu digo isso assim, meio brincando, porque eu também, no meu pano de fundo, sou pastor. Todos nós temos essa mistura, sendo ordenado ou não. Nós temos esse fundo de, sim, nós queremos servir nas nossas igrejas. Então, o pastor, participando nesse congresso, vai explodir a cabeça dele, num bom sentido. Ele vai voltar para a igreja, ele vai mobilizar todo o povo dele não para sair do mundo secular, entre aspas, mas para ficar lá e para servir como pastor e missionário no meio daquele contexto. Ou seja, então até o pastor, né, que já identifica na comunidade aquele jovem que é ligado no mundo corporativo, ou o jovem que está aí na universidade. Então vocês acham que esse congresso aí da BAN, como é que tem algum nome o congresso, ou é só congresso da BAN? Como é que é? Tem algum título, algum tema? Só BAN Brasil. BAN Brasil, a gente está, né, BAN Brasil 2018. BAN Brasil, ou seja, então a galera aí que quer entender um pouco mais, e aí, bem aquilo que a gente falou no episódio também, criar essa consciência de que o seu trabalho, esse curso universitário que você escolheu, ou a sua pequena, grande empresa, ou seja, nesse congresso aí vocês vão estar trabalhando a questão da intencionalidade que nós mencionamos aqui durante o episódio. Vai ter também essa, como o João acabou de falar, né? Ei, atina que o negócio é mais. Inclusive, Bibo, é importante mencionar que esse congresso é o primeiro congresso sobre negócios como missão. Já fizemos, desde 2001, vários eventos, treinamentos, seminários, etc. Mas dia 1º a 4 de novembro em Maringá é o primeiro congresso. É importante, é histórico. Eu quero que todo mundo vá. Ó, que da hora, gente. Ô, João, repete pra nós aí, bem claro, o público-alvo desse congresso. Galera, a gente pensou esse congresso pra vocês. Sim, sem dúvida. Nós pensamos em alguns públicos e temos seminários e workshops diferentes para atingir todos esses públicos. Obviamente, nós queremos pessoas que são
ou que acham que são empreendedoras. Mas qualquer executivo, qualquer empresário ou empresária, nós desenvolvemos esse congresso pensando neles. Mas tem o outro grupo, que são os pastores e missionários convencionais, porque a gente entende, por exemplo, que um pastor, ele precisa ter essa visão também, senão ele nunca vai mobilizar a própria igreja, nunca vai soltar, digamos, o seu povo para abençoar as nações através das profissões. Então, o pastor pode ser que exploda uma ou duas cabeças de pastores no congresso, porque vai mexer muito com paradigmas velhos. Outro grupo é o missionário mais convencional, digamos, que pode entender que toda as dores de cabeça que ela tem passado tentando ser relevante em países que não querem essa pessoa, não querem missionário, ela se torna relevante através de negócios como missão. Então é para esses grupos, esses públicos. Muito bom. Gente, para encerrar o programa, uma dica de literatura aí, alguma coisa que o pessoal pode ler. O site da BAN, Rodrigo, tem bastante artigo. Como é que a gente pode se informar um pouco mais sobre esse assunto? Temos sim, temos alguns canais. Nós temos Facebook, Instagram, temos um blog também que você vai achar no site. Você vão encontrar artigos que a gente tem trazido do Patrick mesmo. Nós temos artigos do Metz, do João Mordomo, do Jonathan Hall. Temos um conteúdo que, se você tiver interesse se aprofundar, pode entrar lá no nosso blog, no nosso Facebook, e você vai encontrar todo esse material lá disponível. Legal. Então, no site da BAN, que está linkado aqui na descrição deste podcast, você tem aí vários artigos. João, você lembra de algum livro em português, né, João? A gente não domina aí as gringas para ficar lendo, eu, né? Mas vários ouvintes falam inglês também, mas em português aqui da nossa terra, do Brasil. Você tem algum livro que você lembra, assim, João, que, lê esse livro aí, que ele vai dar também um panorama legal e vai desconstruir algumas coisas aí? Sim, com certeza. Eu acho que, em termos de panorama legal, é um livro chamado exatamente Negócios como Missão. É um livro escrito por Michael Bayer, B-A-E-R, a editora, o Instituto Transforma, que explica muito bem o que nós temos falado hoje. É um livro fenomenal que fala sobre a importância de negócios no reino de Deus, a importância de negócios na missão de Deus. Eu quero também mencionar o Patrick Lai, o sobrenome L-A-I. O Patrick vai ser um dos nossos palestrantes principais no congresso. Ele já tem um livro em português chamado Fazedores de Tendas. Como aliar negócios e missões. Tem na Amazon, hein, pessoal? O link tá aqui na descrição. E depois nós vamos lançar um livro, vai ser uma surpresa no congresso. É o segundo livro em português do Patrick Lai. Que legal. Um que a gente conversava off-topic aqui, João, e que nós conhecemos, que é Os Outros 6 Dias de Paul Stevens. Mas esse livro aqui, gente, eu conheci esse livro acho que quando a Ultimato lançou, mano, 2005, sei lá, é muito velho. Esse livro, 2005, batata. Esse livro é simplesmente fantástico. Eu lancei um livreto agora chamado Sacerdócio Real de Todos os Crentes, e muita coisa eu peguei aqui do Paul Stevens, sabe? Porque ele é muito massa. Tem um que eu não li ainda, não sei se vocês já leram, ele tá até aqui lacrado, que é do Timothy Keller e Catherine Larry Ausdorf. Como integrar fé e trabalho, a nossa profissão a serviço do reino de Deus. Bem, é Keller, né? Ruim não é. Exatamente. Eu ia falar a mesma coisa. Eu não conheço esse livro em português, mas se é Keller, a gente pode confiar. Ele não é Jesus, mas nele a gente pode confiar. Desculpa por isso, gente. É isso aí. Tá, e vocês dois, João e Jonathan, vocês têm algo escrito em português? Eu tenho um livrinho que foi o primeiro que foi lançado sobre esse assunto. Foi lançado acho que em 2005, talvez 2006. É um livrinho chamado Missão Empresarial. Ainda tem para vender, não? Sim, tem para vender em PDF, tem cópias físicas também. ccibrasil.org.br é o lugar que esse livrinho pode ser adquirido. Tem um outro chamado Vocação, que também é o Instituto Transforma, escrito por Daryl Miller, M-I-L-L-E-R, que esses dois juntos servem como para ajudar a gente a desenvolver uma teologia do trabalho e de vocação. E de certa forma chamado também. Tem o outro que também é fundamental, que proporciona para nós um alicerce econômico, chamado A Pobreza das Nações. É escrito por Wayne Grudem, que é um teólogo de renome, e um economista, PhD em economia. O sobrenome dele é Asmus,
SMUS. Esses dois juntos são fera demais, porque é um livro que integra várias disciplinas, economia especialmente, mas também questões de política, de governo, de teologia bíblica, é uma cosmovisão bíblica sobre esses assuntos. É o Barry Asmus. Barry, isso aí, exatamente. Gente, tá aí então, foi um bate-papo introdutório sobre negócios como missões, a gente indicou uma literatura, então assim, foi só introdutório. Se você quer mais deste assunto aqui em bibotalk.com, você tem que comentar em massa aqui na postagem, nas redes sociais. A Ban tem Twitter, Instagram, como é que é? Como é que a galera acha aí nas redes sociais? Pode procurar aí nosso Instagram, que é Ban Brasil 2018, no Facebook também, Ban Brasil 2018. Nós temos postado bastante conteúdo lá, pessoal. Legal. Gente, os links do Instagram aqui e do Facebook, os links estarão aqui na descrição deste podcast. Gente, vocês vão entrar nessas redes aí da Ban. E eu tô pedindo aqui a força dos ouvintes do Bibotalk, porque, galera, se eles perceberem que vocês gostaram, eles podem fazer mais programas aqui com a gente. Então, preciso da ajuda de vocês agora, audiência. Amém. Vamos lá curtir o Instagram, vamos fazer o negócio girar, porque é um assunto legal. E a gente só conversando off-topic aqui, já teve vários outros tópicos e tal. Tá bom? Por favor, Jonathan, dê o seu tchau aí pra nossa audiência. Olha, Bibo, eu não sei, assim, te expressar a gratidão, a alegria de saber que você tá tratando de assuntos e temas tão relevantes para a igreja brasileira. Muito obrigado. Parabéns ao ouvinte que tirou esse tempo para investir em verdades tão profundas. Parabéns e muito obrigado. Valeu. João, o seu tchau aí pra nossa audiência. Cara, muito obrigado. Foi um grande privilégio. Espero que o povo aí aguentou o meu sotaque. E eu quero deixar um desafio para os ouvintes. Nós falamos algumas vezes aqui no programa sobre a glória de Deus, a motivação. A gente chama isso de motivação doxológica. Nosso desejo de ver Deus glorificado em todas as áreas das nossas vidas, em todas as esferas da sociedade e entre todos os povos do mundo. E você quer fazer isso de verdade? Então leve muito a sério a sua profissão, ou alguma profissão que possa abrir portas para você, para Deus usar você para transformar o mundo. Rodrigo, seu tchau. Primeiramente quero te agradecer, Bigo, pela oportunidade da gente estar aqui no programa. É um programa que tem impactado a minha vida, já faz alguns anos que eu tenho acompanhado no meu crescimento teológico e no meu crescimento de vida com Deus. E eu quero deixar aqui pro público que ouviu, que sentiu interesse, nossas redes sociais, nós temos Instagram, Facebook, no nosso site você vai achar nosso e-mail, nós estamos à disposição, abertos para quem tiver alguma dúvida, se aprofundar mais ou querer algumas dicas, mas quer quem conhecer mesmo sobre o assunto não pode ficar de fora do evento que vai haver em novembro, tá bom? É um prazer imenso compartilhar com vocês. Fique com Deus, um abração. É isso, gente, vamos ficando por aqui e voltamos no próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Olha aí, mais um excelente episódio que esta equipe, essa indústria vital acaba de entregar pra você, ouvinte. Olha aí, você que é empresário, que achou que não dava pra glorificar a Deus e nem fazer missões só sendo empresário, achou errado, crente. Mas sério, ficou maneiríssimo o episódio, muito legal. O pessoal aí da Ban arrebentou. Mas agora é aquela hora onde a voz do ouvinte é declamada através de e-mails, verdadeiras poesias, relatando aí o que o Ministério Bibotalk tem feito na vida dele, sobretudo aí o BTcast, lida, é claro, nesta voz nababesca que vocês estão ouvindo agora. Olha só, quanta besteira. O primeiro e-mail de hoje, o Paulo André Barbosa Filho escreve pra gente dizendo assim: olá pessoal do Bibotalk, o ministério de vocês me abençoa muito e gostaria de ver, ou melhor
melhor ouvir alguns podcasts da minha denominação batista. E sobre a igreja anglicana seria interessante também, já que na língua portuguesa existe pouca informação sobre esta denominação. Seria muito bom ouvir um episódio sobre anglicanismo com o selo Bibotalk. Olha só, André, a gente tá com o pensamento de fazer alguns episódios sobre as denominações, né? Batista, presbiteriana, anglicana. Então a gente tem em mente sim, mas a gente quer de repente colocar isso no especial da Reforma Protestante. Para esse ano a gente já está com a agenda gravada, já temos vários aí episódios praticamente até o fim do ano já gravados, tá? Mas para ano que vem, com certeza você vai ouvir aí alguma coisa nesse sentido aqui no BTcast, beleza, André? A próxima e-mail de hoje é do Daniel Victor da Rocha Machado, parente. Sou ouvinte recente, apenas há alguns meses acompanho o podcast e me apaixonei pela plataforma e como cristão também pelo BTcast. Acabei de ouvir o episódio 266, a primeira igreja evangélica brasileira, e achei muito interessante todos os fatos históricos destacados. Sou da igreja presbiteriana no município de Altamira, no meio da região amazônica, caramba, é longe mesmo, hein? Onde há muitas comunidades indígenas e tenho amigos missionários nesse meio. Olha, se tiver alguém da comunidade indígena aí pelo Brasil que ouve BTcast, o que seria muito legal, um abraço aí do Bibotalk a todos vocês que estão fazendo missões ou que estão envolvidos em alguma comunidade, em alguma igreja, dentro de alguma comunidade indígena, tá bom? Abração aí para todos vocês. Ele continua aqui, gostaria de sugerir que fizessem mais episódios diante do contexto das missões transculturais, aproveitando que o Bibo quer fechar a pauta 2018. Como eu disse aqui, Daniel, a gente já fechou a pauta, mas claro, não quer dizer que a gente não possa abordar assuntos mais vezes, tá? Fechamos as pautas para esse ano, amanhã, ano que vem tem mais e no outro ano também, se Deus quiser, assim permitir, né? Até surgiram 3 pessoas que trabalham na tradução da Bíblia para outros povos, como o pastor Ronaldo Lidório, o pastor Norval Silva e o pastor Isaac de Souza. O Ronaldo Lidório, Daniel, a gente já tentou aqui, continuamos tentando, tá? Em tempo, quem sabe ele aparece, figura aqui em algum BTcast. Ele termina aqui dizendo: esses irmãos há anos trabalham nas aldeias, muitas vezes aprendem a língua, criam uma escrita, ensinam os indígenas a escrever naquela língua e posteriormente traduzem a Bíblia. Trabalho árduo e de longuíssima data. Deus continue abençoando o trabalho de vocês e teologia é o nosso esporte. Valeu, Daniel, um abração, cara. Muito legal o seu e-mail aí, anotadíssima as suas indicações. E o nosso último e-mail de hoje é do Rafael Rocha. Fala, crentes BTcasters. Olha só, sou o Rafael Branco da Rocha, de São José dos Pinhais, Paraná, aqui pertinho de Joinville. Sou ouvinte assíduo de vocês há muito tempo e sou mais um daqueles que nunca escreve um e-mail, afinal, esse é o melhor mês para vocês. É o mês da reforma e também o mês do podcast, dia 21 de outubro é dia do podcast. Verdade. Então quero parabenizá-los não apenas pelo dia, mas sim por fazerem esse trabalho espetacular para a obra de Deus. Em especial, quero parabenizar o Mac Euzinho pela alta qualidade em edição, pois como editor, sei que às vezes precisamos ouvir isso. Afinal, não é fácil ficar horas na frente de um computador resolvendo problemas que muitas vezes não vemos uma solução, ou até mesmo dias para escolher uma música que usaremos 20 segundos e ninguém percebe. Caraca, tu realmente sabe o que eu passo, ô Rafael, mas o legal é que o resultado sai muito bom, diga-se de passagem, eu adoro. Mas falo isso do fundo do meu coração, pois recentemente terminei a maratona de ouvir todos os BTcasts. Foram 356 horas abençoadas, caramba. 90 dias de conhecimento e quase 20 GB de arquivos agregados em minha mente. E em tudo isso, Mac, vi sua evolução como editor. Ixi, é verdade, dá até vergonha olhando pra trás, mas vamos lá. E a cada programa evoluiu e melhorou sua pegada e qualidade. Sei que todos merecem elogios por suas evoluções, mas nessa maratona vi muita gente falando de todos menos do coitado do editor. Na verdade, eu vi 2 elogios ao Mac. Mas tudo bem, eu já tô acostumado. E além de deixar esse pequeno elogio, quero dizer que o mais tardar, o mês que vem, estou me tornando mantenedor. Isso se quando não ler esse e-mail, eu já for um mantenedor. Demorou, mas Deus me deu graça e agora vou poder abençoar esse ministério que tanto tem me abençoado. Que Deus continue abençoando vocês e dando muita sabedoria para que vocês continuem abençoando a população evangélica brasileira com uma teologia de alto nível. Fiquem
na gloriosa paz do Senhor, Rafael Rocha. Cara, olha aí, esse Rafael falou tudo que tava engasgado aqui na minha garganta. É o que eu sempre falo, conteúdo é o príncipe, é que nem um prato. O sabor eu diria que é o principal, o equivalente ao conteúdo do Bibotalk, dos episódios, né, dos podcasts. Mas um prato bonito também faz a sua diferença. E é por isso que a gente se esmera aí na edição dos episódios, tá bom? Então você que tá ouvindo os BTcasts aí, saiba que é muito trabalho envolvido para cada episódio desse sair semanalmente todas as terças-feiras, beleza? Rafael, muito obrigado pelo seu e-mail, aos demais que também enviaram. Você que gostou aí de ouvir esses amigos e irmãos ouvintes sendo lidos aqui no Concílios e Guilhotinas, você também pode fazer o mesmo. É fácil, 10 minutinhos você perde, ou melhor, você gasta escrevendo para nós e a gente vai gostar muito de lê-los aqui no BTcast, beleza? Para isso, é só você mandar um e-mail para podcast@bibotalk.com. Lembrando, crente, como sempre, você pode mandar o seu efeito BTcast pra nós, aquele áudiozinho de no máximo 1 minuto e 30 segundos. Caramba, eu tô parecendo narrador daqueles caras lá, os vaqueiros, sei lá o que lá, dos rodeios. Enfim, você pode gravar aí no seu smartphone, que normalmente é da onde nós recebemos os efeitos BTcasts. De novo, no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem muito ruído no fundo, tá bom? Dizendo aí tudo aquilo que você gosta no BTcast, aquilo que você já aprendeu, como você foi tocado em um determinado episódio, que explodiu a sua cabeça, deu aquela hemorragia nasal, crente. Sim, fale pra gente o que tá no seu coraçãozinho, pega esse áudio, o arquivo e manda também para o nosso e-mail, o podcast@bibotalk.com. Preciso lembrar a você também, crente, que também estamos nas redes sociais. Você que aí que porventura, o que eu acho difícil, mas enfim, que só ouve o BTcast, mas não nos acompanha nas internet da vida. Olha só, temos vários links aqui na postagem desse BTcast e lá você pode nos acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sempre coisa nova saindo por lá. Nós publicamos muitas coisas, não só os áudios do BTcast, os programas quando eles saem, né, mas os vídeos, alguns textos eventualmente, e todas as atualizações e coisas que vem acontecendo aqui dentro da nossa casa, beleza? E claro, também temos um espaço para os mantenedores no Telegram. Você ainda que não se tornou um, olha só, tem várias vantagens. Uma delas, por exemplo, é receber o BTcast muito antes da terça-feira, quando sai aí para o público geral. Se você é mantenedor, normalmente às sextas, eu, estando com os BTcasts prontos, com a edição fechada, já passo para os mantenedores ouvirem em primeira mão. Olha aí, esse só é um dos benefícios, tá bom? Eventualmente também rolam sorteios de livros lá dentro e tal. Então, se você gostou da ideia, manda um e-mail para podcast@bibotalk.com para saber como é que faz para ser mantenedor. Beleza, crente? E por último, mas não menos importante, visite-nos no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Bibo aí lançando conteúdo de altíssima qualidade, normalmente aí até uns 2 vídeos por semana, às vezes até mais quando dá tempo, mas passa lá, dá uma olhada no nosso conteúdo e claro, não deixe de assinar o canal, crente. Assina o canal, curta os nossos vídeos, compartilha eles, porque todo esse material aí, não só o vídeo, mas os podcasts não foram feitos para ficarem parados, tá bom? Não é só para você ficar gordinho espiritual, é para você fazer com que os outros também criem aquela capinha de gordura, sabe? Aquela sustância teológica, tá bom? Seja um cidadão do reino também com as mídias sociais e compartilhe as coisas boas que Deus tem colocado na sua vida. Beleza, crente? É isso que eu tenho pra falar. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu e um abraço! Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções. 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 Produções.